Olá pessoal, boa noite, desejo que todos vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso penúltimo ao vivo dentro aí da nossa sétima série de diálogos sobre vida afetiva e sexualidade e vida afetiva e sexual. E hoje nós estamos aí, oi pessoal, vão estar chegando, boa noite. E hoje nós vamos estar aqui com o nosso diálogo cinéfilo, que é o nosso papo de cinema. E hoje nós vamos estar dialogando sobre o filme Irina Palmer, um filme inglês fantástico, muito incrível, muito divertido. Ele tem drama, mas ele também tem uma pegada muito divertida de comédia, porque é muito absurda a história que a gente vai ouvir. Sejam todos bem-vindos, vão estar chegando, daqui a pouco o nosso convidado vai estar chegando aí e a gente vai começar o nosso bate-papo. E vocês, mandem nos comentários aí como que vocês estão. Deixa eu saber de vocês, como que vocês estão? Oi César, seja bem-vindo. César tem um perfil muito legal, gente, visitem o perfil do César. Tem uns ensaios fotográficos bem legais. E aí, tudo bom César? Boa noite, meu querido. Então é isso, estou esperando o nosso convidado chegar para a gente poder começar. Mas me digam como que vocês estão? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem por aí? Eu ainda vou falar para vocês que eu ainda estou no êxtase ainda por causa do meu ensaio fotográfico caseiro, o último que eu fiz. Eu estou muito feliz por causa dele. Estou me sentindo muito, muito, muito feliz por causa dele, para falar a verdade. E o ensaio da praia, pessoal, eu vou fazer em loco. Se Deus quiser, em fevereiro eu vou estar na praia. Se Deus quiser, eu vou estar na praia. Em fevereiro eu vou fazer um ensaio em loco, na praia mesmo. Deixa eu ver o que vocês colocaram. O César tá falando, tô cansado, uma cervejinha e tô prestigiando. Ah, obrigado, César. Tá tomando uma cervejinha, é? Opa, nosso convidado já chegou, gente. Deixa eu já trazer ele pra cá. Vamos ganhar tempo. Boa noite, professor Alexandre Feitosa. Boa Pronto, noite. deixa eu arrumar minha câmera de novo. Que já entra a pessoa, eu tenho que arrumar a câmera. Ai, peraí. Deixa eu ver. Acho que agora ficou boa. Isso. Tá bom. Ficou ótimo. Boa noite, professor Alexandre. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? E com você? Tô ótimo. Ai, na verdade, tô com uma preguicinha também de sábado. Deixa eu ver aqui. Obrigado, César, pelo ensaio. Obrigado. Mas esse era o intuito mesmo. Mas principalmente, depois eu vou falar outras coisas sobre ensaio. Eu tô pensando aqui em fazer um ao vivo só para comentar sobre esses ensaios e também tornar registrado alguns pontos importantes. Tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu registrar aqui. Para você que não me conhece, para você que está assistindo esse ao vivo gravado, ou você que está chegando aqui pela primeira vez, prazer, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Jean Charles, eu sou o idealizador da Propósitos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, e você está chegando aqui no nosso Diálogo de Cinéfilo, que é um encontro aí para quem curte cinema, séries. Já fiz até ao vivo sobre novela aqui nesse canal, sobre a novela Vale Tudo. E a gente está fechando aí o círculo dessa sétima série de diálogos sobre a área da vida afetiva e sexual. Hoje e amanhã são os nossos dois últimos encontros oficiais sobre essa série. E hoje está recebendo aí o professor Alexandre. Daqui a pouco ele vai fazer uma pequena apresentação do trabalho dele para vocês e a gente vai começar o bate-papo, tá bom? Alexandre, vou passar a bola para você. Se apresenta para o pessoal e lembrando que pessoas vão assistir gravado depois. Por isso que é bom você se apresentar formalmente, tá bom, professor? Ok, boa noite a todos que estão aí do outro lado, nos prestigiando. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sou Alexandre Feitosa, professor de língua portuguesa, literatura e também trabalho com teologia, uma abordagem de inclusão, especialmente
com a comunidade LGBTQIA+. Tenho livros publicados, tenho um canal no YouTube, Prof. Alexandre Feitosa. Convido você a conhecer esse canal. Temos ali um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa abordagem sobre questões teológicas. E todo esse campo é bastante interessante e tem relação também com o tema do filme sobre o qual nós iremos dialogar hoje, Irina Paulo. Então, esse sou eu, um pouquinho de mim, do meu trabalho, do que faço. Espero que essa hora em que vamos ficar juntos seja bastante produtiva em relação ao tema, em relação à nossa discussão. Legal. Professor, eu quero te agradecer desde mão agora, desde já, a sua paciência e o seu tempo ofertado para a gente poder dialogar esse filme. Na verdade, o Alexandre me apresentou esse filme e eu fiquei fascinado por ele. E na hora que a gente estava decidindo as pautas para falar sobre a vida afetiva e sexual, eu com certeza quis incluir esse filme, porque esse filme tem muita coisa a ver. Pessoal, hoje eu vou estar interagindo com vocês aqui pelo chat, pelo perfil Vida de Cinéfilo, que é meu outro perfil totalmente focado para cinema e série. Tá bom? Então, bora lá? Vamos começar a falar sobre o Irina Palme? Bora! Irina Palme é um filme inglês. Ele é de produção ali do Reino Unido, Alemanha e outros países. E Irina Palme conta a história da Meg. É uma senhora ali entre os 50 e 55 anos de idade. Ela tem um neto chamado Ollie. Ele está hospitalizado, internado. Ele tem uma doença grave, degenerativa. E existe um tratamento novo para ele na Austrália. Só que esse tratamento ele é novo e vai custar nada menos, nada mais que 6 mil libras. Isso é muita grana dentro daquela realidade na Inglaterra. E a Irina, ninguém tem essa grana para poder bancar esse tratamento do neto dela. Nem o filho, nem a nora. Então eles ficam no checkmate. Provavelmente a criança vai morrer, porque a doença, se ela não for tratada, ela vai chegar num grau de degeneração irreversível da criança. E o mote do filme é esse. E aí ela começa a procurar trabalho, ela começa a procurar situações, outras soluções para ela poder conseguir essas 6 mil libras. Ela vai numa agência de emprego, é barrada por causa da idade. Não vai conseguir emprego por causa da idade. Chega no banco, ela não consegue empréstimo porque ela já está endividada, porque ela já vendeu a casa própria dela para poder bancar o início do tratamento do neto. E aí, em uma das cenas ali, depois de 15 minutos de filme, ela está andando pelas ruas do Sorro, ali de Londres, e ela encontra uma placa dizendo assim, eu estou até ri agora, precisa-se de recepcionista. E era uma casa, um clube de sexo. Precisa-se de recepcionista e paga muito bem. Ela entra na casa de sexo totalmente desprovida de ideias e ela começa a entender qual é o trabalho que ela vai fazer. E aqui, gente, eu vou começar a falar alguns termos muito fortes, tá bom? Já vou avisando que o papo aqui é para cima de 18 anos. Então, papai, mamãe, se tiver alguma criança aí na sala, coloca o fone. Nada mais, nada menos, ela vai ter que ser uma hostess para masturbar homens dentro de cabines, que se chama Glory Hole. Só que nesse caso, não é sexo oral que ela vai fazer. Ela tem que fazer masturbação. Ela é uma vovó punheteira. É muito legal porque é surreal. Uma senhora de 50 e poucos anos de idade vai para um clube de sexo e ela vira uma punheteira. Só que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso ao longo do roteiro que a gente vai conversar com o Alexandre, tá bom? Pronto, o filme é esse e a gente vai desdobrar algumas coisas do filme, gente. É muito bacana. O filme ele tem um peso dramático, tá bom? Mas esses pontos de surrealismo é que dá o tom da comédia no filme e é muito engraçado. A gente vai comentar algumas coisas aqui muito legais ao longo disso, tá bom? Alexandre, por que você indicaria Irina Palme para as pessoas assistirem? Então, primeiro porque é uma boa história, na verdade uma ótima história, uma história inusitada, diferente, né? Quando a gente começa a ver o filme,
e percebe onde ela vai parar, né? O lugar em que ela ocupa ali para salvar a vida do neto, nós ficamos um pouco chocados, né? Para algumas pessoas é até novidade que haja aquele tipo de trabalho, digamos assim, aquele tipo de profissional. Mas as atuações, o próprio roteiro em si, nos prendem, né? Então nós ficamos curiosos o que vai acontecer com a Irina, ela vai conseguir realmente, com a Irina não, com a Meg, né? Irina é o nome Com a Meg. artístico que ela recebe, ela vai conseguir esse dinheiro, como vai se desenrolar a história, o neto vai conseguir o tratamento. Então é um filme que fala sobre amor e sobre provas de amor dentro de um ambiente familiar e também de um ambiente de vizinhos ali, de uma cidade pacata, pelo menos onde ela mora, o bairro que ela mora, deu a entender que é um bairro de pessoas bem conservadoras, pacatas, e a É gente o fica que se curioso para saber chamam, é o que se chamam de vilas, Alexandre, na uma Inglaterra. São vila, pequenas né? vilas. Isso. Isso. Então, a gente percebe que ali as pessoas são bastante conservadoras, né? E ela, de repente, se vê numa situação bastante inusitada e fora dos padrões para uma mulher, tanto da idade dela, quanto da própria formação social, cultural em que ela vive, né? Então, é um filme sobre amor e sobre até onde alguém que ama vai para conseguir salvar aquele que ela ama. Então, é um filme que trata, sobretudo, do amor dentro de uma história bem inusitada, bem interessante, e que nos prende, né? E tem uma grande lição, porque a gente percebe que, mesmo sendo uma pessoa que já passou dos 50 anos, ela não deixa de experimentar e de viver coisas novas e de evoluir, em muitos sentidos. Legal. Eu indico Irina Palma para vocês assistirem por dois motivos. Primeiro, o para desconstruir preconceito contra pessoas idosas, tá bom? A gente vai falar sobre etarismo, que é no caso preconceito com pessoas idosas, preconceito com pessoas de faixa etária acima dos 50 anos. O primeiro motivo é esse. E o outro motivo é a desconstrução sobre a questão do sexo na cabeça das pessoas. E principalmente aos hipócritas, porque nós vamos falar sobre a hipocrisia que também rola no filme, tá bom? Então vamos lá. Alexandre, pontuando, direção. A direção do filme, ela é do, deixa eu ver o nome dele aqui, Sam Karbaski. Eu não conheço ele, mas o que você achou da direção dele no filme? Eu gosto da direção, né? Especialmente quando ele faz algumas, eu não sei como se chama na linguagem técnica do cinema, né? Algumas tomadas, né, em que ela aparece caminhando sozinha, que traduz muito a solidão das pessoas que já são idosas ou estão perto de se tornarem idosas. Ela mora sozinha, né? Então, Viúva, né? É bom a uma gente citar viúva, isso, né? né? Viúva. Sim, o diretor ele consegue fazer com que nós sintamos a solidão da Meg e entendamos também as suas decisões, né? E a forma como o diretor ele conduz, embora seja um drama, né? Mas ele tem pitadas de comédia e eu rio muito quando assisto ao filme, porque o diretor consegue exatamente dosar o drama com pitadas de comédia, o que faz com que o filme não seja um filme cansativo, embora seja um filme curto, né? Então você vê o filme quando você vê a história já terminou, né? E você se sente tocado, comovido. Então todos esses detalhes, né? Que envolvem a construção da personagem, a forma como ela é retratada, a sua solidão, os seus sacrifícios, o diretor consegue captar isso muito bem da atriz da Marianne Faithfull, né? Que eu depois pesquisei um pouco sobre ela. Ela é atriz já de um bom tempo, mas também é cantora, enfim. E esse filme trouxe de volta, né, o nome dela, que andava um pouquinho apagado, digamos assim, com um trabalho que teve indicações e premiações importantes na Europa. Sobre a direção, pessoal, eu quero pontuar uma coisa muito importante. Sutilezas. O Alexandre falou de sutileza, mas eu quero agregar um pouco mais ainda.
caso algumas pessoas vão querer assistir o filme, vai ser muito difícil você achar esse filme, primeiro, em boa qualidade, ou talvez somente comprando aí um DVD nessas lojas especializadas. E os links, quem quiser o link do filme, a gente consegue para você, mas a imagem não está com boa qualidade. Dá para ver, mas não é aquela boa qualidade. Mas eu quero citar da direção, são algumas cenas bem sutis, que não tem palavras, não tem diálogos, são somente cenas, sabe? Gestos, a câmera foca determinado objeto durante a cena e ali já está tendo uma linguagem através daquele objeto ou através daquele gesto que os atores fazem. Isso para mim é cinema, porque não precisa da fala em si. Todo o contexto da cena dá uma fala para você e você percebe isso. Na hora que a Meg dá um presente para o dono do clube, na hora que ele percebe que ela está se encaixando dentro do novo trabalho dela, e eu vou falar novamente, a vovó punheteira, porque são esses termos que eles citam no filme, e eu acho hilário, a gente morre de rir disso. Quando ela troca de bolsa, ela começa com uma bolsa pequenininha, ela começa a ganhar muita grana, e ela já troca a carteira para uma carteira maior, porque ela sabe que ela vai ganhar muito dinheiro. E entre outras cenas lá, fantásticas, principalmente quando ela conversa com o neto, quando ela conversa com as amigas, a gente vai estar falando sobre isso. Alexandre, você mudaria alguma coisa do roteiro do filme? Olha, eu mudaria. Eu mudaria. Sério? O quê? Sério. Eu acho que a Irina é muito passiva, especialmente na forma como o filho a trata. Ela, na verdade, ela é muito fofa, ela é muito na dela, ela é muito introspectiva. E até quando ela vai dar uma resposta mais ácida, ela é delicada. Mas como mãe, né? Claro, eu não estou no meu lugar de fala, mas eu teria dito poucas e boas para aquele filho dela naquele momento em que ele Mas aí, descobre mas aí não tudo que ela seria faz, né? Mas aí não seria uma coisa do E diretor, como? Alexandre, apresentar uma realidade que acontece? Filhos que abusam emocionalmente de pais? Será que não seria isso que ele queria Sim, mostrar? talvez, mas ela não, como ela vai tão longe pelo neto e se cala diante de um filho abusivo, sabe? Então, para mim ficou um pouco estranho isso, né? Então, eu mudaria, não que isso seja ruim, mas eu me sinto desconfortável de ouvi-lo agredindo-a de maneira tão forte, né? Sendo que o que ela estava fazendo era por amar o filho dele, A gente vai falar daqui a pouco entende? sobre essa discussão. Sim, vamos falar sobre isso. Mas você me fez uma pergunta e eu estou pontuando e explicando por quê. Uma das sutilezas que você coloca, que demonstram também o sentimento dela, você, eu me lembrei na sua fala, quando logo no início do filme que ela vai visitar o neto, ela leva aquele, acho que é um leão de pelúcia bem grande, né? Imenso. E aquilo ali é uma coisa interessante do diretor, porque demonstra, pelo menos foi a leitura que eu fiz, o quanto ela ama aquele neto. Então, aquele bichinho ali não é simplesmente um brinquedo de pelúcia. Aquele exagero, aquele tamanho daquele bichinho, daquele bicho de estimação, mostra um pouco do tamanho do amor que ela tem pelo neto. Não é compreendida logo no início, o filho não se agrada com aquilo. Quando chega lá, o presente é colocado de lado, né? Então isso pode ter uma representação também de como o amor dela pelo neto foi desprezado, né? De maneira sutil por meio de uma imagem de um boneco de pelúcia, de uma pelúcia. Legal. Eu, particularmente, não mudaria nada do roteiro, gente, porque eu acredito que o diretor queria mostrar justamente essa questão abusiva do filho com ela. E, Alexandre, eu não vejo a Irina tão passivamente, não. Eu vejo ela muito cautelosa, prudente na dela. Tanto que ela toma uma decisão incrível na reta final do arco do filme, que a gente vai falar daqui a pouco. Das atuações, Alexandre, o que você quer citar das atuações? Então, o destaque vai para ela, né? Para Marianne Faithfull, que interpreta a Maggie, tanto é que ela foi indicada para um importante prêmio europeu, que acabou ficando com a Helen Mirren. Depois eu fui pesquisar, eu tinha me enganado.
havia feito o filme A Rainha, né? Então, um filme também bastante aclamado à época, a atuação da Helen Mirren, e ela acabou ficando com esse prêmio, mas a indicação, a lembrança, né, a Marianne Faithfull, ela realmente mereceu ter sido indicada. Os demais estão muito bem no papel também. O filho dela está tão bem que a gente tem vontade de bater nele, né, como eu já mencionei. Então, quando o ator ele consegue, ele não é um vilão, mas as atitudes dele, a forma, a expressão, o olhar, como ele trata tudo, né, é tão convincente que nós sentimos essa raiva. É por isso que eu senti falta desse momento, porque isso em literatura se chama catarse. Aquela sensação de pronto, agora eu estou satisfeito pelo que ela disse. Na verdade, pelo que ela não disse. Né? Mas que esse momento da catarse, ele vem, né? Porque a gente que é um pouco mais vingativo, né? Você sabe que eu adoro filme de vingança. Eu acho que eu esperava que ela fosse enérgica com o filho, não, que não ficasse calada todo o tempo como ela fica. Mas também pode ser a característica de uma mãe, né, que acaba aceitando passivamente os excessos, né, o abuso emocional aí do filho em relação a ela, em relação ao seu segredo. Né? O que eu pontuo das atuações, além do que o Alexandre está falando, gente, o próprio papel da Meg, né? Que, gente, é muito legal essa personagem. E também existe um ponto das atuações que é a questão da hipocrisia, que a gente vai estar falando daqui a pouco. Existem tantas personagens hipócritas nesse filme que é o que mais me irrita, porque se vocês me acompanham há muito tempo, vocês sabem que é isso. E até eu não tenho medo de falar isso. Como um ex-hipócrita, né? Porque eu já fui hipócrita, eu tenho raiva de quando eu percebo e no filme mostra isso diretamente. Mas as sutilezas do papel que a Irina desenvolve no filme, que a Irina, a gente vai falar daqui a pouco, é o nome artístico que ela ganha, mas o nome real dela é Meg. O que a Meg faz, eu visualizo tudo aquilo muito pontual do diretor e do roteiro. Aquela passividade, aquela tranquilidade. E chega um ponto que ela coloca as garrinhas dela de fora, que a gente vai falar daqui a pouco. Gente, o filme, ele traz um ponto muito legal e assim, é muito sutil, mas a gente consegue ver sobre isso no filme, que é a questão sobre o etarismo, que é o preconceito contra pessoas de idade, né? É preconceito contra pessoas de outra geração, pessoas de idade mais alta. Alexandre, o que você pontua do que você percebeu no filme sobre esse tipo de preconceito? É bem interessante como o filme retrata essa questão, né? Porque ela era uma dona de casa convencional, não tinha nenhum tipo de formação, mas ela tinha vontade de, mesmo naquele momento, superar suas próprias limitações para conseguir salvar o neto, né? E a gente percebe sim o preconceito quando ela procura uma agência de emprego, a gente percebe o preconceito quando ela procura um banco para tentar um empréstimo e ela não tem, pela própria posição que ela ocupa de viúva, já havia vendido uma casa, né? Então a gente percebe que a sociedade normalmente ela age na contramão das pessoas idosas, né? E a gente percebe como ela era vigiada pelas vizinhas. Isso é uma coisa que me incomoda muito também no filme, que mostra a hipocrisia, sim, também, que é algo que nós vamos falar, mas aquela vigilância, ela existe, né? Parece que as mulheres mais velhas elas não podem ser independentes, elas não podem tomar as rédeas das suas vidas sem ter que dar satisfação, inclusive para suas vizinhas ou colegas ou amigas mais próximas, né? Então a gente percebe que o filme ele trata dessa questão de maneira mais sutil, não é algo profundo no filme, mas já é o suficiente para nós entendermos que todo tipo de preconceito ele é estrutural, ele vem realmente construído, ele está na estrutura dessas sociedades, né? E o filme ele traz poucos elementos, mas que nos permitem refletir sobre essa questão no campo profissional. Claro que o filme vai tocar sobre isso também quando se descobre aquilo que Irina faz, porque não aquilo que Meg faz, porque não é só pelo fato de ser mulher, né? É pelo fato de ser uma avó. Então, o
preconceito que ela sofre não tem relação Viúva. apenas pelo gênero. Viúva. Não tem relação apenas com o gênero dela, mas pelo fato de ser viúva, pelo fato de ser idosa, né? Então a gente percebe que uma série de preconceitos se somam e se potencializam pelas características que a personagem apresenta. E o diretor ele mostra isso de maneira muito coerente, muito pertinente e provoca em nós algumas reações, né, de querer que ela consiga ser reconhecida, né, e enfim que ela consiga salvar o neto, que é o grande objetivo dela. Legal. O Murilo colocou um comentário aqui assim, é importante essa visão que tem os dois lados da moeda. Uma mãe que aceita uma atitude imprópria de um filho e por amor ao neto vai em busca de uma solução. E é isso mesmo que ela faz, Murilo. A gente ali os 20 minutos do filme, ela não se aquieta quando ela não consegue uma fonte de renda para ela poder ajudar o filho e o neto. E aí ajudar o filho e, consequentemente, o neto. E justamente nessa situação do etarismo, ela vai procurar emprego, não consegue, a pessoa fala assim, é muito difícil para a senhora porque ela não tem experiência e principalmente por causa da idade. Quando ela entra no clube, as pessoas começam a olhar para ela, quando ela entra no clube do sexo, e ela vai para a sala do gerente, que é o dono do clube, ele começa a fazer questionamentos para ela. A senhora consegue bater uma punheta para um homem? Aí ela, hã? Abre aquele susto. A senhora consegue falar foda? Foda? A senhora consegue falar foda-se? Ele começa a trazer um cenário de sexualidade daquele ambiente para ela, porque ele percebe que ela não tem nada a ver com aquele ambiente. Só que quando ele pega na mão dela, quando ele toca na mão dela, ele pede para pegar na mão dela, ele toca e começa a sentir que a mão dela é macia. Ali ele percebe que ela tem um futuro dentro daquele ambiente. Mas vamos lá, vamos continuar. Alexandre, vamos contar sobre a própria adaptação da Meg, tá? Gente, basicamente é isso, ela chega no clube, ela reluta, é muito importante isso, ela reluta, ela demora alguns dias realmente para ela poder assumir isso. No dia que ela vai no clube a primeira vez, que ela chega em casa, ela começa a lembrar e olhar para as mãos dela, e ela não mostra, mas ela deve lembrar que o dono do clube falou que ela tinha mãos suaves. Sabe o que ela faz? Ela se masturba nessa noite. Uma senhora de 50 e poucos anos ali se tocando. Acho que ela queria se sentir novamente. Será que eu tenho tudo isso que ele está falando? Passa-se alguns dias, ela volta para o clube. Alexandre, ali o filme ele mostra exatamente 3 noites. A primeira noite, a segunda e a terceira. E tem aquela sobre a decoração. Comenta pra gente como foi essa adaptação dela. O que você percebeu? O que você quer comentar? Então, a gente percebe que, embora ela relute no início, ela não vê opção, né? Ela não tem alternativas a não ser retornar e tentar aquele novo trabalho, né? É muito engraçada a cena quando a companheira dela começa a ensinar para ela o trabalho, né? Ela é apresentada para a amiga lá, para a colega dela de trabalho, então Alexandre, ela vai ter ali uma aula. Alexandre, só para o pessoal poder entender, não é companheira, gente, é colega de trabalho. Porque se falar companheira, Alexandre, as pessoas vão pensar que é uma companheira de relacionamento. A colega de trabalho dela que está ensinando ela a primeira noite. Continua, Alexandre. Isso. E é uma cena bastante engraçada, porque ela fica chocada, né? Porque parece que ela não vê aquilo há muitos anos. Gente, os pênis vão entrando no buraco, né? E ela toca a campainha, chega o cara, coloca o pênis dentro do buraco, ela faz assim, aquela cara de. Continua, Alexandre. E aí a gente vai percebendo que no início ela reluta, ela não quer fazer aquilo, mas sempre o amor ao neto vai falando mais alto, e então ela passa a cumprir, né? E com o passar do tempo, ela se adapta tão bem ao trabalho que ela até começa a levar algumas coisas pessoais para decorar o espaço em que ela trabalha, que é um local meio escuro, estranho, né? E não seria um ambiente de trabalho, digamos assim, agradável. E ela tenta tornar aquele espaço que é o local em que ela encontra o recurso necessário para salvar o neto, e ela vai se adaptando e ela até dá o seu toque pessoal àquele espaço, que vai mostrando que ela começa a quebrar os próprios
preconceitos em relação ao que ela faz, mas tudo isso motivado sempre pelo amor. Por isso eu digo que o tema do filme é o amor, porque o amor está sempre em todas as ações da Meg. É importante, pessoal, salientar alguns pontos ainda dessa adaptação que ela passa, porque o diretor faz questão de mostrar isso em algumas cenas. Ela vai tendo aquela coisa assim do tipo fazendo por fazer, mas ao longo das noites ela vai pegando jeito. Ela já se torna, na primeira semana ela ganha 480 libras, depois ganha 600 e ela chega a ganhar 900 libras em uma semana só lá. E ela começa a pegar gosto por aquilo. E aí que tá a adaptação, porque a adaptação não é somente dela em fazer o trabalho, mas a adaptação é da cabeça dela. E a gente vai desdobrar isso um pouco mais para frente. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Gente, eu não posso cumprimentar nominalmente cada pessoa, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Alexandre, a relação da Meg e com o Mickey. Mig, pessoal, é o dono do clube de sexo. E a gente começa a perceber ali que começa a surgir uma relação depois ali dos 40 minutos iniciais de filme. O que você quer comentar sobre essa relação dela com o dono do clube, Alexandre? É bem interessante, né, a relação dela com o Mickey, porque começa de maneira muito receosa, ela começa rejeitando não só a possibilidade daquele trabalho, mas o próprio dono do estabelecimento, né? Depois que ela percebe que ela não tem alternativa, ela volta, ela retorna e ela começa então a desenvolver o trabalho. E à medida em que ela vai desenvolvendo o trabalho, as relações entre eles que começam como uma relação de patrão e empregado, começa a tomar novos contornos, né? Eles têm ali uma faixa etária próxima, pouco a pouco ele conta um pouco sobre os seus dilemas para Meg e vice-versa. E dentro dessas revelações, ambos se identificam, existe uma empatia entre eles, porque ambos enfrentam problemas pessoais e têm sonhos. Ele tem um sonho de se aposentar, de ir morar numa casa que ele está construindo, parece que à beira da praia, não sei, em algum local, não me lembro bem da foto, quando ele mostra para ela, e ela fala também do seu neto. Então, ambos têm sonhos, né? Eu acho que isso também os aproxima. A questão de ambos terem a mesma faixa etária, de ambos ainda terem sonhos e de ambos ainda precisarem se entregar a algum tipo de trabalho para lhes proporcionar no futuro algum tipo de benefício. No caso dele, aposentar-se, no caso dela, ver o neto salvo. E isso os aproxima, né? E o que começa como uma amizade vai se desenvolvendo romanticamente. É muito interessante isso também, porque o filme mostra as transformações na vida da Meg, não apenas em quebrar seus próprios tabus por amor ao neto, mas também em relação a ela mesma, né? Ao que ela ainda pode viver e ter a sua satisfação pessoal, e não apenas a cura do neto, mas algo da sua própria vida, do seu próprio eu, da própria Meg enquanto mulher. Ô Alexandre, a gente sabe, pessoal, tem uma cena lá, explicar pra vocês. São duas cabines, são duas funcionárias desse clube do sexo. Só que a Meg, que o nome da personagem ali dentro do clube do sexo é Irina, ela diz que quer ganhar mais dinheiro, então o Mig dá um nome fantasia pra ela que é Irina Palme, daí o nome do filme. Coloca um letreiro perto da cabine mostrando Irina Palme e ela começa a ter fama da mão macia. Sabe o que acontece? Todos os homens que frequentam o clube, que iam para uma cabine de outra colega dela, que era a menina que ensina ela no início do filme, todos migram só para a cabine dela. Ou seja, mostra cenas do filme, a colega dela com a cabine vazia e ninguém entrando. E a fila na frente da cabine da Irene, assim, ó, lotada, né, Alexandre? De gente. E aí chega a cena do Mig, que é o dono do clube, ele fura a fila, que ele é o dono, e ele vai lá experimentar a mão da Meg. Alexandre, você acha que também esse experimentar da mão macia também
não deu um toque melhor aí para essa relação também acontecer? Ou você acha que não? Ah, com certeza, né? Embora ela O não que é uma soubesse, mão macia, né? ela fica sabendo depois, né? Mas ele era homem, né? O que mostra que havia nele também ainda, apesar de ser já um senhor, não significa que ele não tivesse seus desejos e não tivesse a sua sexualidade, assim como ela. Então o filme mostra a sexualidade dele nesse momento em que ele vai experimentar aí. Mostra a sexualidade dela no momento em que ela se toca. Então esses momentos são muito interessantes porque eles acabam construindo a possibilidade de que ambos, ainda apesar da idade, têm sexualidade, e não só a sexualidade, mas o sentimento. Então, a sexualidade e os sentimentos vão sendo construídos ao longo da narrativa, e é interessante isso. Porque É são bonito. duas coisas. É bonito, são duas coisas que vão acontecendo durante a narrativa do filme e que combina com o momento que a gente até nem espera, né? Às vezes a gente até fica um pouco surpreso, porque essa relação não é tão explorada quanto é o trabalho dela na, O Murilo comentou aqui. Interessante é fazer o trabalho bem feito, independente de qualquer situação. Verdade, Murilo. Tanto que ela começa a decorar o ambiente dela de trabalho e quando ela vai chegando, ela traz a marmitinha, traz o café dela, traz as coisas. Literalmente, ela incorpora uma profissional para fazer todo esse trabalho. Isso é muito legal que você citou, Murilo. Quando você vê o filme, você vai ver mais coisas ainda. Alexandre, vamos falar agora do filho e da nora. O filho é o Tom e a nora é a Sarah. É muito engraçado que a gente consegue perceber que no início do filme, a Sarah, que é a nora, ela está distante da, da Meg. Ela tira o presente que ela entrega para o filho e tira lá. Ela tem uma rixa ali com a Meg. Ela não gosta da Meg. Mas depois a gente vê um desdobramento. Vamos falar primeiro da Nora, Alexandre. O que você quer falar sobre a Sarah? Então, a Sarah é uma personagem coadjuvante. Claro que ela tem um papel muito importante, especialmente no final, mas a gente percebe que existe uma tensão entre ela e a Meg logo no início. Fica nítido que elas não se dão bem, fica claro que elas não são próximas, talvez reproduzindo o velho mito, né, ou realidade da relação de noras e sogras, que normalmente é uma relação que historicamente dizem que não é uma boa relação, né? Dificilmente uma nora se dá bem com a sua sogra. Existe a questão do ciúme do filho, né? E a gente percebe que essa verdade em relação a nora e sogra se aplica no início do filme ao relacionamento de ambas, né? Que são distantes, mas unidas pelo amor ao Wally. Então, embora elas estejam distantes e sejam distantes, não sejam próximas, existe algo que as aproxima, que é o amor ao Wally, e que vai aproximá-las ainda mais no decorrer da narrativa. É muito engraçado, gente, porque no início do arco final do filme, a Sarah, ela consegue perceber realmente o que, na verdade, né, Alexandre, eu acho que ela consegue perceber desde o início, né, quando o Tom descobre, né, o Tom é o filho dela, e ele cobra dela, porque ela negocia com o dono do clube, ele dá para ela todos os 6.000, as 6.000 libras de uma vez para ela, e negocia com ela cada semana. Ele vai descontando esse dinheiro. Então ela chega, porque o neto não pode esperar. Então ela vai e entrega as 6.000 libras e o filho pergunta: Ué, mas de onde você conseguiu esse dinheiro, mãe? E aí ele começa a cobrar dela e ela vai se esquivando, vai saindo ali pela direita, pela esquerda, não conta para ele. Mas infelizmente ele a segue e ele descobre aonde ela trabalha. Alexandre, comenta aí o que você quer pontuar sobre o Tom. E aí e até entra naquela discussão que ele briga com ela e tudo mais. O Tom, ele é o típico homem machista, né, que apresenta, ele reúne, né, na personagem dele os preconceitos, não apenas em relação à questão etária, né, ao etarismo, mas em questão no que se refere
ao machismo, à misoginia, naquilo que tem relação com o fato de ela ser a mãe dele, né? E nós temos sempre a tendência de colocar nossas mães em um santuário, em um pedestal, e acreditar que elas não têm sexualidade, que elas não têm capacidade para determinadas coisas ou coragem para fazer tantas outras coisas. E quando ele descobre, ele tem uma atitude extremamente ruim e ele abusa emocionalmente da própria mãe com aquelas palavras, com os gritos, com os gestos. Num Os gesto, ele, palavrões. ele esquece que ele tem um filho que está morrendo e ele coloca todo o seu preconceito acima do que é mais importante, que é a sobrevivência do filho, para insultar a sua mãe pelo que ela estava fazendo. Né? Então, em nenhum momento, quando ele descobre, existe uma ponderação da parte dele sobre o porquê ela cometeu, entrou em tal trabalho, né? Cometeu tais ações. Então eu percebo nele que existe um grande desequilíbrio. O preconceito, o machismo, o etarismo, enfim, todos esses preconceitos falaram muito mais alto, né? Fora o desrespeito, porque ela era a mãe dele. Então, o que mais me incomoda no filme é exatamente a forma como ele trata a mãe. Ele fez um ótimo papel, o ator, eu não sei qual é o nome dele, mas ele fez um excelente papel encarnando, né, nele todos os preconceitos, especialmente aqueles relacionados ao machismo e à misoginia. Tem uma cena muito engraçada de que a Irina já, a Meg já totalmente acostumada com o trabalho dela, sempre tem um carro na frente do conjunto habitacional dela, o cara coloca o som alto e fica transando dentro do carro. Tem vários takes do filme que mostra isso. E ela chega numa, chega numa determinada cena, ela abre a porta do carro, desliga o som do cara enquanto o cara tá transando. E o cara vira pra ela, sua pervertida, não sei o quê. Gente, o cara tá transando no meio da rua, dentro de um carro. E ele chama a outra de pervertida ou coisa parecida. O filme, o diretor, ele faz questão de mostrar, sabe, as hipocrisias em núcleos diferentes em todo o filme. É muito engraçado isso, é muito legal. E o Tom, que é o filho dela, ele escancara toda essa hipocrisia na hora que ele humilha a mãe, maltrata ela, como o Alexandre citou. Alexandre, vamos entrar agora em outro bloco de hipocrisia, que é uma das cenas mais legais, gente. Olha só. O filho proíbe a Irene, a Meg, de continuar no clube. Então ela liga pro dono do clube e fala que não vai voltar mais. Só que aí o Mig já tá ele já tem uma compreensão amorosa, pode-se dizer isso, da situação da Meg. Então ele não cobra nada disso, ele aguarda as coisas se organizarem. E ela não vai mais pro clube. E aí ela vai para casa de uma melhor amiga dela, para um chá da tarde inglês. E as amigas já estavam a perseguindo, cobrando dela para saber que trabalho era esse, ela não contava para ninguém. E aí ela chega no meio do café, no meio do chá, as amigas jogando indiretas para ela. Ah, mas deve ser um trabalho bobo, sem graça, alguma coisa. E aí ela vira e as amigas perguntam, mas que trabalho que é esse? E ela fala, eu toco punheta para homens. Imagina três inglesas, daquelas mais boçais, sentadas na frente dela, e ela fala: eu toco punheta para homens. E a cara das mulheres olhando para aquela simplicidade dela chegar e falar assim: eu tô tocando punheta para homens, é uma das coisas mais engraçadas do filme. Alexandre, toca aí, comenta mais sobre essa cena. É uma das cenas mais interessantes do filme, Ah, eu morro de rir, porque gente, essa cena. ela não iria conseguir fugir dessas vizinhas, dessas amigas, por mais tempo. Ela já não estava mais aguentando. A gente percebe que quando ela topa estar naquele chá e ela topa falar, é porque ela já está saturada, ela já não aguenta mais a perseguição
E uma coisa que o filme mostra que é bastante interessante, como as pessoas vigiam a vida das outras pessoas. Como as pessoas monitoram a vida de outras pessoas, especialmente em locais, em cidades pequenas, em vilas, como é o caso do local onde a Meg mora, né? Então a gente percebe que as pessoas estão ali o tempo todo se vigiando. Ela vai ao mercado comprar alguma coisa, ela está sendo vigiada. Se ela está com um problema no braço usando uma tipóia, ela é questionada. Então a gente percebe que não importa o que a Meg faça, existem pessoas fiscalizando a vida dela e querendo saber o que ela está fazendo. Né? Então, isso é uma das coisas que acontecem na nossa sociedade, essa questão do bisbilhotar a vida alheia. Hoje isso acontece nas redes sociais, acontece em vários espaços, mas o filme mostra isso de maneira muito forte. Né? Como uma pessoa, por ser mulher, por ser viúva, ela se torna um alvo de bisbilhotagem e de fiscalização. Então isso é um absurdo. Beleza, falando disso, ela vai então para o chá com essas amigas. Né? A gente percebe que não são tão amigas assim, elas são hipócritas. Elas também têm a representação da mulher hipócrita, da mulher que faz as coisas escondido, mas ela não quer revelar o que ela faz, mas ela quer saber o que a outra faz. E Né? condena Então, a outra. e condena. Então, é exatamente, é uma sociedade extremamente fiscalizadora e judicial, digamos assim, porque julga e condena as demais pessoas. Então, nesse chá, ela já está saturada de ser perseguida, na parada de ônibus ela tem que ficar escondida, ela está na rua, ela está sendo seguida, e ela acaba falando, essa frase que o Jean Charles acabou de dizer, que ela trabalha masturbando homens, né? E aí as amigas fazem aquela cara de surpresa, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma curiosidade nelas. Então a gente percebe aí, nossa, que absurdo ela fazer esse tipo de trabalho. No entanto, lá dentro, elas estão curiosas, elas querem saber como é que é, elas querem detalhes, né? Posso E contar o é, detalhe, Alexandre? Ou você vai pode, contar? Você vai contar o pode detalhe ou ser. não? Porque o Alexandre ele é Pode mais contar. pudico, gente. O Alexandre ele não gosta de entrar nesses detalhes não, porque ele tem vergonha. Eu já não sou, eu já sou sem vergonha. Tem uma das madames lá, que ela tá posuda, e ela vira ali no meio do chá e fala assim, mas Meg, e ela vai gaguejando, mas Meg, a questão do, você vê diferença, e aí a Meg já pegou o que ela quer saber quais são os tamanhos dos pênis que aparecem no buraco. E, e a Meg chega e fala assim, desse jeito, gente. É raro, mas eu já peguei desse tamanho. Gente, eu não consigo transmitir o clima de comédia da cena, mas é hilário essa cena do chá entre elas. Continua, Alexandre, quer falar mais alguma coisa? Não, só exatamente isso, que as pessoas elas condenam as demais, mas elas queriam fazer a mesma coisa ou até mais. Né? Isso mostra todas as camadas da hipocrisia da sociedade inglesa, que não é só na sociedade inglesa, também é na Todo sociedade mundo. brasileira. Então o filme tem essas mensagens que são universais e atemporais. E E ganha mérito detalhe, também nesse sentido. gente, uma das melhores amigas lá, que tá espizinhando, que tá tocando na ferida da, da Meg, ela, quando a Meg sai desse chá, ela joga uma indireta pra Meg dizendo o que que o Trevor é o esposo da Meg que faleceu. O que que ele falaria se ela tivesse um trabalho desse? Só que aí, posteriormente, mostra uma cena, todo mundo já sabendo o que a Meg faz, ela tá no mercadinho da vila, e essa amiga dela vê ela entrando, a Meg, e joga em direta. Olha, já chegou aqui. E ela começa a destratar a Meg, jogando indiretas pra Meg, aquela coisa toda. E nessa cena, a Meg, essa amiga dela tá saindo e a Meg fala: Eu sei do seu caso com meu marido. Olha isso, gente, um plot twist assim fantástico dentro do filme. E a Meg, ela começa a jogar todos os podres dessa amiga. Eu sei que você tinha um caso com meu esposo, eu sempre soube dias, datas, locais. Ele me contou tudo antes de morrer. E aí ela solta a parte mais legal. E eu sei que você gosta de levar umas palmadas na bunda.
Quer comentar, Alexandre, alguma coisa? Sim, eu acho interessante que a Meg ela é bem quietinha, mas não mexa com ela, né? Porque ela sofre uma humilhação pública, porque isso acontece dentro de um mercado, dentro do mercadinho da vila, onde as pessoas, em outras cenas, também já mostram que são curiosas, que gostam de especular. Então, assim como ela foi exposta publicamente, ela paga na mesma moeda, expondo a hipocrisia da outra publicamente e mostrando que ela era superior àquela própria mulher, que ela não estava traindo ninguém, enquanto que ela estava, a outra estava. Então ela é uma cena muito interessante porque mostra a hipocrisia daquela senhora, mas o que é mais que mais nos que é a catarse, né? Que eu já falei aqui no início, é quando essa hipocrisia vem à tona. É uma sensação maravilhosa. É porque ela não esperava pela resposta da Meg e ela foi exposta e o que ela fez era muito mais sério do que o que a Meg estava fazendo. Então, quem ela era para julgar a Meg, sendo que ela tinha um passado tão negro, tão escuro, né? Verdade. Gente, olha só. A gente já está chegando no nosso final do nosso bate-papo. O filme é isso que a gente entregou para vocês. Dentro desse diálogo todo, eu só quero avisar que amanhã às 8 horas da noite, eu vou estar aqui novamente conversando com a Daniela sobre o retrato de uma jovem em chamas, um filme francês belíssimo, e aí sim, fechando todo esse nosso arco desse diálogo sobre vida afetiva e sexual amanhã. Alexandre, vamos para o nosso final? Olha só, momento abacaxi. Momento abacaxi, o Alexandre ele vai entregar algo de ruim sobre o filme, mensagem, ou alguém na vida real que representa algo negativo do filme, enfim. Alexandre, para quem você entrega o abacaxi? Para quem vai o abacaxi? Antes de entregar o abacaxi, eu só queria pontuar a pergunta 3.8, que eu acho que você pulou, que era para pontuar sobre a transformação da Meg até o final do filme. É porque a gente tem só 4 minutos, aí só queria ganhar Tá, não, tempo. eu acho que eu acho que essa questão é muito importante, não pode ficar de fora. A transformação mais importante que eu percebo na vida da Meg é que ela começa priorizando, no filme ela começa priorizando a vida do neto, ela começa priorizando o filho, o seu neto, e ela faz tudo isso, mas no final, quando é para ela acompanhar o filho, a nora e o neto na viagem para a Austrália, para o tratamento deles, ela resolve não ir mais, porque ela percebe que ela fez o que ela podia fazer pelos filhos e pelo neto, pelo filho e pelo neto. Agora ela olha para si mesma. Então eu acho essa transformação mais interessante, que antes ela só conseguia olhar para os filhos, para o filho e para o neto. E no final ela consegue olhar para ela mesma e ela vai ao encontro então do Mick, que aí vem a cena final que é muito fofa. Né? Então essa Ah, é muito transformação para mim é bonita a mais mesmo. importante. Quando ela deixa de olhar para os outros, ainda que Não seja vamos filho e contar qual é neto, a cena, vamos deixar o pessoal não curioso. vamos contar. E olha para si e para os seus próprios sentimentos. Isso é muito importante, porque mostra que a mulher não pode valorizar apenas os outros, né? O neto, o filho, seja Alexandre, lá quem vamos for, lá, o tempo está mas a si acabando. mesmo. Agora eu preciso realmente. Vai lá, o abacaxi. O, o abacaxi vai para a hipocrisia, vai para a misoginia, vai para o machismo, representados especialmente na figura do filho dela. É isso? Só para eles? O meu abacaxi vai para todos os hipócritas e os que estão bem próximo de mim, tá? Eu estou fingindo não vê-los, tá bom? Beijo para vocês que acham que eu não estou vendo vocês, hipócritas, tá bom? Eu sei que vocês passam por aqui no meu perfil, vocês passam para ver as minhas coisas, para ficar me espionando. Então meu abacaxi vai para vocês, tá bom, hipócritas? Beijo, foi lindo. Alexandre, o Oscar. O Oscar é uma coisa bonita, gente, uma coisa que merece. Alexandre, para quem vai o Oscar? Para quem se dá o Oscar? Aí o Oscar vai para as mulheres, para todas as pessoas, mas especialmente as mulheres, que mesmo tendo o mundo contra elas, enfrentando machismo, misoginia, enfim, tanta coisa, uma sociedade voltada para o homem, mesmo assim elas ultrapassam todos os tabus, todas as barreiras, sejam quais forem, por amor, e é isso que a Meg faz. Então, o meu Oscar vai para todas as mulheres guerreiras, corajosas,
que mesmo já sendo de idade, mesmo já tendo aí vivido tanto tempo, cuidado de tantas pessoas, conseguem ainda ultrapassar seus próprios limites e, por amor, salvar vidas. Então, meu Oscar vai para todas essas mulheres, guerreiras que a Meg encarna e representa tão bem. Gente, o meu Oscar, ele vai para toda profissional do sexo. Isso em todas as situações. Para mim, o meu Oscar vai para toda profissional do sexo, para todas. Eu estava fazendo uma pesquisa, deixa eu ver se eu tenho um tempo ainda para poder comentar rapidinho. Na Holanda, como nós sabemos, na Holanda, lá a prostituição é legalizada, existem leis e tudo, e eu estava lendo de que por causa da pandemia, muito dessas meninas que trabalham na prostituição, elas sofreram bastante e principalmente teve uma ajuda do governo específico. Vocês conseguem imaginar o Brasil entregando um auxílio diretamente para prostitutas aqui no Brasil? Vocês conseguem imaginar isso? Que loucura que seria? Seria muito engraçado, não é não? Então, o meu Oscar vai para todas essas pessoas, homens, mulheres, por determinadas situações, histórias de vidas complexas e difíceis, estão ali na profissão do sexo. Então, o meu Oscar vai para todas essas pessoas, porque nós precisamos conhecer as histórias dessas pessoas para saber por que elas estão ali. Tá bom? E é isso. Alexandre, sua saudação, sua despedida. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí do outro lado, pelos comentários, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, me sigam aqui no Instagram, me sigam lá no Facebook, conheçam o meu canal. O meu trabalho também tem muita relação com a questão das mulheres, com o feminismo. E eu convido vocês a conhecerem melhor esse trabalho. Obrigado pelos minutos que vocês dedicaram a nós. Se não viram o filme, vejam porque vale muito a pena. Um abraço para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos. Pessoal, obrigado a todo mundo. Alexandre, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter sugerido o filme para a gente estar dialogando. Pessoal, obrigado pelo tempo que vocês passaram, você que está assistindo aí pós-gravado. Então agradeço a você pela reserva do tempo. E repito, se você quer o link do filme, fala comigo no direct. Se você tem meu WhatsApp, pede que eu mando, a gente manda o link para você, tá bom? Amanhã, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui novamente com a Daniela para a gente poder falar e fechar essa sequência dessa 7ª e linda série sobre vida afetiva e sexual com o filme O Retrato de uma Garota em Chamas. Esse filme é belíssimo. Gente, boa noite. Um beijo, receba o meu abraço afetuoso, forte e bem demorado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, Alexandre, peraí. Vamos fazer a nossa foto, meu Deus, rapidão. Acho que dá tempo ainda, peraí. Desativar os comentários. Vai, faz a pose aí, Alexandre. 1, 2, 3, foi. Gente, esquecendo. Beijo, gente. Tchau. Boa noite.